até 2026. O que vai ser tratado, como é que vai ser organizado pela CBH. Obviamente, gente, nós temos vários eventos durante esses próximos 4 anos e, obviamente, alguns eu não tenho ainda as regras, mas o carro-chefe eu vou deixar aqui para vocês. Hoje vocês vão sair daqui sabendo exatamente qual é o CDI de 2028, tá? Não cai na Páscoa, não cai no Carnaval, tá? Pode eventualmente ter escapado alguma coisa, mas eu tomei o cuidado para que não caísse nisso, porque isso foi quando eu conversei com várias pessoas este ano, logo que eu assumi, eu conversei com muita gente. E uma das coisas que eles diziam assim, olha, a coisa desagradável, às vezes marca uma coisa, chega uma semana antes, desmarca, joga para uma outra data. Então eu tentei fazer, pelo menos essa pré-escalação de CDIs, que a gente já saísse daqui com uma ideia, então vocês já podem se programar, não adianta chegar em 2028, a não ser que aconteça alguma coisa e dizer, poxa, eu não sabia, né? Então é mais ou menos por aí. Eu vou dar um briefingzinho dos eventos que nós temos. Não vou falar muito de Campeonato Mundial de Cavalos Novos, porque logo a seguir eu pedi ao Carlos, que vai estar... Logo em seguida, o Carlos vai fazer uma pré-eleição que eu pedi a ele. Eu conversando com algumas pessoas, eu achei muito interessante, que me diziam, olha, CBH tem que saber realmente direitinho o regulamento do evento, para que não aconteça nenhum problema no futuro, tal. Eu não falei nada para a pessoa, mas eu queria deixar bem claro o seguinte, sim, nós temos que saber, né? Nós, a CBH, os diretores, temos que saber o regulamento, mas os cavaleiros também têm que saber, porque não é possível, se você pegar um jogo de futebol, tá? Não vou falar nem de adestramento, você vai jogar futebol, você não sabe o que é um pênalti, você não sabe o que é um tiro de meta ou alguma coisa assim, você tem que saber. Então, acho que isso é de ambos os lados. Então, a partir de agora, até 2028, nós sempre teremos palestras de juízes internacionais, que eventualmente estejam em eventos internacionais. O Carlos aqui está escalado para o Campeonato Mundial de Cavalos Novos. Então, eu pedi a ele especialmente que fizesse uma palestra curta, mas abordando tudo que o cavaleiro precisa saber, tá? Tudo que o cavaleiro precisa saber para participar. Eu acho que isso é fundamental. Porque se a gente não sabe a regra do jogo, fica muito difícil, tá? Então eu vou só comentando. Nós temos o Campeonato Mundial de Cavalos Novos, que agora em 2025, vai ser em Verden, na Alemanha, de 5 a 10 de agosto, ok? E o que a gente colocou? Qual é o MER do Cavalos Novos? Tá? Quais são os requisitos? Que tenham 2 resultados individuais, que podem ocorrer durante o mesmo evento ou em momentos distintos, tá? Cavalos 5 e 6 anos, pessoal que tem cavalos 5 e 6 anos, precisa ter uma mínimo de 75%. Se não tiver 75%, não tá. Isso é regra FEI, tá? Regra FEI, eu digo regra do World Breeding, tá? Enquanto para cavalos 7 anos, o mínimo requerido é 70%. Ah, fiz 69%, não adianta, é 70%. Uma vaga por idade, gente. Uma vaga para 5 anos, uma vaga para 6 anos e uma vaga para 7 anos. Cavalos nascidos no país de origem. Isso tudo aqui, essa prova toda, ela é ligada ao studbook da onde nasceu o cavalo. Então, vocês têm que saber, cavalos nascidos no Brasil tem que estar no studbook brasileiro, tá certo? Ou cavalos lá de fora, aí tem que, a pessoa que tiver cavalo no exterior, ou mesmo aqui, que tenha o studbook, vamos dizer, da Espanha, vamos supor, eles têm que pedir autorização para a Espanha. Eu não vou me aprofundar nisso, porque o Carlos vai explicar, mas basicamente é isso, tá? Cavalos criados no exterior, studbook do local, do nascimento do animal. Obrigatório, participação mínimo 2 CDIs, tá? De young horses, de cavalos novos. Isso é a regra, tá? Do Mundial. O que nós vamos fazer e que não está sendo feito? Ao final do ano, até o dia 31 de dezembro, eu posso entrar com um processo junto ao World Breeding, tá? Solicitando, demonstrando que eu quero fazer, que as minhas provas de cavalos novos nacionais sejam utilizadas como seletivas. Isso o que vai melhorar? Toda vez que a gente tiver um nacional aqui, o próximo ano, ele já serve de seletivo, eu não preciso fazer um internacional. Então, nós vamos ter mais chances de
ter os percentuais, tá ok? Então, a partir do final do ano, eu vou entrar com essa solicitação, ela tem que ser aprovada, não somos nós, a gente solicita, eles têm que aprovar. Se aprovado, aí a gente vai fazer esse trabalho para o próximo ano. Então, eu não fico vinculado, como eu estou agora, que eu tenho que fazer 3 CDIs de cavalos novos para o pessoal tentar classificar. A gente quer extinguir isso, tá? Isso não quer dizer que não vai ter nos CDIs, vai ter, mas as minhas margens para conseguir o percentual aumentam. Testes que vocês têm que fazer, tá? Perdão, 1 de fevereiro até a data que antecedem as inscrições nominativas, que se pode tentar essa classificação, tá? Testes, preliminar dressage e o final dressage teste. Obrigatório é realizar os 2 dias de prova, ok? Nosso resultado aqui, como é que vai funcionar? As notas finais do primeiro dia, sei lá, você fez 75%, por exemplo, tá? Mais as notas finais do segundo dia, transformados em pontos, e não em percentual, pontos. Se você fizer a conta, quem gosta de matemática sabe que se você somar percentual com percentual, vai dar um número X. Se você tiver por pontos, é outro, tá? Então, transforma em pontos, né? Resultado final do concurso será a somatória dos 2 resultados, e esse processo será realizado em cada CDI. Então, quando a gente terminar esse aqui, esse processo a gente já vai ter essa nota transformada em pontos. Exemplo, primeiro dia 73.456, segundo dia 76.567, vai virar isso aqui 150.023 pontos, ok? Uma dúvida. Pro MER do World Breeding, precisa de 75 nos 2 dias ou só o primeiro dia vale como MER, como é o GP? A média, nós temos a média. Então, notas... Pra gente, mas pro World Breeding também é a média? É a média. Depois ele vai explicar. Tá? Final do processo. Você tem que ter 75 no primeiro dia, 75 no primeiro dia, 75 no segundo dia. Perfeito. Perdão, é isso, tá? 75, 75. Pra MER do GP é só o primeiro dia que vale, né? Pra Olimpíada e tal, do GPS. Não, isso é outra coisa, tá? Nós vamos lá, tá? Final do processo seletivo vai ser através do ranking de cavalos novos, cada uma das idades. Ao primeiro colocado em cada idade será oferecida a vaga a qual o Brasil eventualmente tem direito, tá? Em caso de desistência da vaga, será oferecido ao próximo colocado, ou seja, a gente vai fazer essa lista, vai ver quem são os principais. Se o primeiro não quiser ir, puxamos o segundo, normal. Casos de empate serão definidos pelo ranking de adestramento da CBH. Persistindo o empate, resultado do segundo dia da última competição do conjunto, tá? Isso foi uma regrinha que nós resolvemos fazer. Responsabilidade CBH para o campeonato de cavalos novos. Inscrição do cavalo no campeonato mundial sem aporte financeiro. Isso foi uma regra que o pessoal já conversou isso ano passado. Então, nós vamos dar a inscrição, mas não colocamos nenhum apoio financeiro. Damos a criação de oportunidade de qualificação no Brasil, estamos fazendo 3 CDIs. Este CDI de hoje não existia o ano passado. Nós puxamos um CDI a mais para que as pessoas pudessem tentar se classificar. Proprietário, qual é a responsabilidade? Logística de viagem e demais custos associados à competição. Ok? Idade dos cavalos, tá? O Carlos vai falar, mas nós temos os nascidos no hemisfério sul, entre 1º de agosto e 31 de julho, que é o nosso caso, vão poder competir no campeonato na idade que se classificaram, ok? Todos os cavaleiros residentes no Brasil e ou no exterior com interesse em concorrer, por favor, deverão enviar à CBH os resultados oficiais obtidos em todos os eventos. CDI, através do e-mail. Nós criamos um e-mail específico para isso, para não misturar, que é seletiva_adestramento@cbh.org. E por ali depois nós vamos formar grupos de trabalho, também nos outros casos, para a gente poder ir conversando, tá? Aqui, pessoal, nós vamos falar do Mundial. Esse é Arren, Campeonato Mundial de Cavalo de Adestramento, próximo ano, Arren,
de 11 a 15 de agosto de 2026. Participação, atletas brasileiros, sêniores que obtiveram seu mínimo, o MER, o famoso MER, tá? Das competições, os resultados dos eventos CDI 3 estrelas ou superior, tá? Menor não vale, tá? CDI 3 estrelas, tanto que nós vamos sempre puxar CDI 3 estrelas ou superior. O conjunto deverá participar de todas as provas daquele CDI, ok? Ah, eu entrei no primeiro dia e não voltei no segundo, não vale. Resultados obtidos entre 1º de janeiro de 2025, que é este ano, que já está valendo, porque o próximo CDI é MER, tá? Foi pedido o ano passado, ele é MER, até a data anterior às inscrições nominativas. Isso aqui eu alterei, no passado tinha uma data limite, um CDI limite, esse ano eu coloquei até a data anterior às inscrições nominativas, ok? Vagas, 5 vagas, 3 vagas critério objetivo, 1 vaga critério subjetivo e 1 vaga reserva. Até aí eu acho que não tem grandes coisas. E é objetivo ou subjetivo a reserva? Objetivo. Desde que cumprido todos os pré-requisitos. Todos esses aqui tem que cumprir os requisitos, senão está fora. É aquilo que nós conversamos ao longo do tempo. Tá? Não haverá conjuntos, quando não havendo conjuntos aptos a construir a equipe, 2 conjuntos individuais. É aquele esquema de sempre. Índice, baixou, tá? 66%, com juízes L4, 5 estrelas, mais a média final do painel, que já era. Eu até ontem escrevi para a FEI, porque se vocês pegarem o texto da FEI, até conversei com o Fred, conversei com um monte de gente. E se você pegar o texto da FEI, ele dá dupla interpretação, tá? Parecia, você lendo cruamente assim, parecia que precisava 2 juízes 5 estrelas no evento e que esses 2 dessem mínimo 66%. A Laura também estava na mesa ontem, não foi isso que nós conversamos? Eu escrevi para a FEI e eles foram muito taxativos. Não. Um dos juízes tem que dar 66 acima e o painel a somatória. Então não mudou nada, tá? Mas sempre dá essa dúvida, eu preferi me resguardar e perguntar, tá? Os animais classificados sujeitos à validação do veterinário do ciclo olímpico vai ser o Henrique, ok? Então a validação do veterinário designado pela comissão selecionadora da CBH, ok? Henrique, se eventualmente tem um outro pessoal na comissão também, no caso de dúvidas, é esse pessoal que vai resolver, mas nós vamos chegar lá no final. Esse aqui é o critério, isso que eu falei para vocês, que dava dúvida, porque aqui, ó, N2, tá? E justamente era a dúvida, era uma questão de interpretação, mas eles já disseram que é isso, então tá tudo bem. Campeonato Sul-Americano, tá? Jogos Odesur. Santa Fé, a princípio, como eu diria o nosso amigo argentino que está acá, provavelmente seja em Buenos Aires, ok? Então, provavelmente, tá? O Odesur seja em Buenos Aires. Ainda o clube, né, César? Qual seria o clube que você falou que talvez seja? Sim, pode ser, provavelmente Clube Hípico Argentino. Clube Hípico Argentino, tá? Então será de 12 a 26 de setembro de 2026. Participação, atletas brasileiros, sêniores que tenham cumprido o MER, tá? Resultados em eventos CDI 3 estrelas ou superior, a mesma coisa. Resultados obtidos de 1 de janeiro de 2026 até a data anterior às inscrições nominativas, ok? Conjuntos competindo no Brasil em 2026. Faremos esses CDIs, tá? Nós vamos solicitar a FEI esses CDIs. CDI 3 estrelas, 27 do 3 a 29 do 3, 24 do 4 a 26 do 4, 29 do 5 a 31 do 5 e 31 do 7 a 02 do 8. Último obrigatório, tá? Olha, o sul-americano pode ser CDI 1 estrela também. Sim, pode, mas como a gente pretende utilizar depois para outras coisas... O MER é o mesmo. Oi? O MER... Não temos o MER ainda, tá? O MER daquele era outra coisa, era mundial, tá? Aqui é só a regra, como é que a gente vai funcionar. 4 CDIs 3 estrelas, que a gente pretende fazer.
porque a diferença é muito pequena, tá? Podendo realizar um descarte, tá? O último CDI 3 estrelas obrigatório, que é próximo ao evento praticamente, para a gente ter uma noção geral como está a turma. Conjuntos, competindo no exterior, 2026, deverão informar a CBH 4 CDIs 3 estrelas ou superior que irão participar para cumprir os requisitos, ok? Estabelecidos pelo PAIC. Eu estou aguardando, até porque antes de participar do primeiro CDI, estou aguardando a regra do PAIC, eles têm que soltar, mas não tem muito o que fugir, tá? Período 1 de janeiro de 2026 até a data anterior das inscrições nominativas, a mesma coisa, 4 CDIs 3 estrelas, poderá realizar um descarte, o último CDI ou superior mais próximo às nominativas, tá? Será obrigatório. Então, quando vier a relação, a gente já vai saber se está próximo ou não, mas a gente vai tentar que todo mundo esteja, vamos dizer, bem próximo. O que vai ter no Odessur, pessoal? Ficou especificado Small Tour e Big Tour, tá? É o sistema híbrido, que nem teve na última vez. Provavelmente, essa regra não saiu ainda, tá? Nós vamos soltar tudo isso oficialmente, fica tranquilo, tá? Essa regra não saiu, mas provavelmente seja PSG, São Jorge, Intermediária 1, tá? No Small Tour, Big Tour, GP, GPS, mais 3 pontos. Percentual. Não sabemos se será. Isso foi a regra anterior. Temos que aguardar, ok? Mas também não dá para fugir muito, né? A ser definido pelo PAIC. PAIC é a Federação Pan-Americana que solta a regra. A FEI, na realidade, ela tem a regulamentação dela, de como funciona a prova, mas quem faz a regra do evento Odessur e do Pan-Americano é o PAIC, ok? Serão selecionados para integrar a equipe os conjuntos que obtiverem maiores pontuações. A regra é muito simples. 4 vagas titulares a serem confirmadas pelo PAIC, tá, pessoal? Eu dependo deles para soltar a regra. E uma vaga reserva, que não foge muito do que foi feito no passado. Animais melhores classificados estarão sujeitos à validação do veterinário, o mesmo esquema, designado pela comissão selecionadora. O índice mínimo será estabelecido pelo PAIC, tá? Pan-Americano, Lima, Peru, 16 de julho a 1 de agosto, 2027. Classificação. A gente, obviamente, estando classificado no Odessur, estaremos, se Deus quiser, tá? A gente tem direito a ir para o Pan-Americano. A equipe do Brasil será composta por 4 conjuntos titulares e um reserva. Poderá sofrer alterações aguardando regras do PAIC. Participação atletas brasileiros sêniors. Big Tour. A prova do Pan-Americano será Big Tour. Ok? Então é GP, GPS, Freestyle. Mesmo porque no último Pan-Americano a grande maioria já estava no Big Tour, né? Que é uma tendência natural e a gente está dando graças a Deus que vai. Porque a gente tem que estar mais próximo que está na Europa. A gente estava muito distante. Não dá para fazer no Odessur? Não dá. Porque ainda não tem um número de países suficientes que tenham Big Tour para a gente conseguir fechar nisso. Talvez no futuro a gente tenha. Resultados em eventos CDI 3 estrelas ou superior. E o conjunto deverá participar de todas as provas do CDI, ok? Resultados obtidos até 1 de janeiro de 2027, até a data das nominativas. Conjuntos competindo no Brasil, CDIs 2027. 5 do 3 a 7 do 3, 9 do 4 a 11 do 4, 7 do 5 a 9 do 5, 4 do 6 a 6 do 6, obrigatório último, mesmo esquema, tá? 4 CDIs, podendo realizar um descarte, o último CDI 3 estrelas obrigatório, ok? E o último pode ser descarte? Não, obrigatório. Não, mas se você for a nota, você não pode descartar aquela nota. Você foi, pode ser ir, mas você não pode descartar aquela nota. Você tem que se apresentar naquele. Mas e se for a pior nota dos 4, você não pode descartar. Do último você não pode descartar a nota. Não, você tem que se apresentar no úlimo na realidade, Vinícius. O que acontece? Você está falando de nota ou é de não ir? Você está falando de não ir no CDI ou de nota? Você foi no CDI, fiz os 4. Tá. Minha pior nota foi no último. Eu posso descartar aquela nota tem que contar. Sinceramente, pode mudar todo
Porque o que a gente quer da obrigatoriedade no último? Que ali você já está indo para competição. Se você foi péssimo no último, vamos dizer, pode ter dado um azar, eu concordo com você. Deu um azar, tem uma campanha maravilhosa. Tá. Mas é o seu objetivo. Aí Nós não vimos, eu vou te ser sincero, que esse questionamento não veio, mas eu sei que sempre que a gente mostra, aparecem questionamentos. Será levado à comissão, e aí quando a gente fizer a regra, porque a regra não está feita ainda, isso é só para vocês terem uma noção. Eu vou incluir essa posição para você ter, mas a princípio é isso. Porque pode mudar completamente uma equipe. Duas maiores notas. Três maiores notas e um descarte. Mas por exemplo, se o último não pode ser descarte de nota, você fez 68, 68, 68, fez 62 no último. De obrigatória participação. A obrigatória participação. Não, nós não escrevemos isso, mas tem lógica o que você está falando. Podemos colocar. O que eu estou dizendo, gente, é mais para vocês terem a noção dos CDIs e como vai funcionar. Tudo isso vai ser feito uma regra muito clara para que vocês tenham isso. Eu dependo de tudo isso aqui, eu dependo das regras que vão sair. O que eu quero aqui é que hoje vocês saiam sabendo mais ou menos o que a gente vai fazer de CDIs, quais são as possibilidades de classificação. É isso que a gente quer saber, mostrar para vocês. E que o que vai ser feito aqui vai ser feito lá fora, tá? De uma forma tranquila, muito transparente, não vai ter pegadinha, não vai ter isso ou aquilo, vai ser 1 mais 1 dá 2. Eu acho que quanto mais clara a regra, tá? Mais simples, é o que eu falei. 66%, se vocês viram lá do campeonato mundial, o Brasil vai acatar, na sua regra, já acatou, tá lá, vai ser 66% a nossa nota. Eu não vou colocar 70%, porque aí você faz 67%, você vai dizer, pô, mas eu fiz o valor da FEI, mas não fiz o da CBH. Aí fica aquela encheção da turma, todo mundo vindo fazer pressão, como não vai levar ninguém, eu não cheguei no 70%, mas eu fiz a regra da FEI. Então aqui é o seguinte, 66% a regra da FEI, é o que você tem que fazer. Se você não fizer a regra da FEI, você não vai, entendeu? Não é a minha, você não vai, você não cumpriu o que eles tinham estipulado. Então essa é a intenção, tá? Bom, então aqui são os CDIs de 2027, é o mesmo esqueminha. Conjuntos competindo no exterior, é o mesmo esquema, tá, pessoal? 4 CDIs, vai ter que dizer quais são os CDIs no começo do ano, para a gente colocar exatamente igual, tá? Vagas, 4 vagas titulares, uma vaga reserva, desde que cumpridos os pré-requisitos, tá? Definidos no processo seletivo CBH, PAIC e FEI, ok? Os animais melhor classificados estarão sujeitos ao veterinário, índice mínimo será estabelecido pela CBH quando sair o MER do PAIC, ok? Critérios a serem definidos pelo PAIC, futuramente, tá? Jogos Olímpicos Los Angeles, 14 a 30 de julho. 2028. Estar entre as 2 melhores equipes no Pan-Americano de Lima, excluindo equipes que já estejam pré-classificadas. Normalmente Estados Unidos e Canadá estão pré-classificados, então nós temos que estar entre os 2 ali. Até 31 de dezembro de 2027 temos 3 conjuntos com MER. Gente, isso aí vai ser obstinado para a gente. Nós vamos ter um MER antes de 31, de qualquer jeito. Tá? Se não tiver, é porque tá ruim mesmo, aí não tem como. Mas vocês vão ter todas as possibilidades para conseguir ter esse MER antes de 31 de dezembro. Se não der, é porque não deu mesmo. Aí não vai ser por falta de oportunidade. Tá? Big Tour, teste GP, GPS Freestyle, aguardando a divulgação da FEI e o MER, que é o mínimo. Tá? CDIs em 2027, pessoal. Fala. Do MER pro... Los Angeles, ele começa no ano de 2027. Isso. Começa no Pan-Americano antes. Espera aí, agora eu vou te dizer. Começa em 2027. Tanto que eu estou utilizando as provas do Pan-Americano. Se você pegar o Pan-Americano, 5/3 você tem o Pan-Americano. Aqui já está valendo. Então, a partir do momento que ele classifica para o Pan... Se você conseguir o MER, você já vai estar ali. Tá? O MER não quer dizer que vai na equipe. Não, você conseguiu. O MER é o mínimo. Sim, é o mínimo. Obviamente vai ter quem fizer o melhor percentual. Tá? Eu quero que todos vocês façam o MER, que eu fique brigando para saber quem eu vou mandar. É só isso. Mas eu quero que vocês façam o MER. Eu não quero passar pelo momento anterior que nós, no final, não tínhamos o MER. Tá?
Então, por isso estamos fazendo muitas provas. Isso aqui, se vocês pegarem, até aqui, gente, é o equivalente ao Pan-Americano. São as mesmas datas, tá? O que eu acrescentei? O Pan-Americano é setembro, se não me engano, tá? Eu acrescentei 1/10, que é outubro, e 5/11, seu deadline. Porque aqui, praticamente, até 31 de dezembro eu tenho que ter esse MER. Tá? Se eu não conseguir, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 CDIs, tá complicado. Concorda? Aí, conseguiu o MER, beleza. Não conseguiu. Eu tenho ainda no ano seguinte mais 3 CDIs para conseguir chegar ao ranking lá e conseguir levar alguém individual. Tá? Então, nós temos 9 CDIs em 1 ano e meio. O MER para a Olimpíada também é 66? Não, tem 67. 67. Mas não saiu a regra total ainda. Vai sair e a gente vai publicar. Tá? Informações. Gente, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Informações ou comunicados oficiais através do site da CBH. É difícil de achar o site da CBH. Através do site da CBH, diretamente aos cavaleiros e amazonas que solicitarem serem observados. Esses caras aqui, essa turma, nós vamos montar um WhatsApp só desse grupo e as informações saem direto. O resto vai para o site. Obviamente a gente sabe que replica. Tem a Roberta aí que replica, tem o outro que replica, tem o Horst, o Marcelo que replica. Obviamente eles sempre replicam a nossa notícia. Mas essas são as condições. Fora essa, não existe outro tipo de condição. Tá? A CBH adota isso, que é o padrão para todas as modalidades. Ok? Clínicas, pessoal. Isso são o que nós vamos fazer. Nós vamos ter clínicas, participação no Brasil e no exterior, tá? Como é que vai funcionar essas clínicas? A gente sempre vai fazer, por exemplo, um CDI e o resultado daquele CDI vai servir para, de certa forma, classificar quem vai para a clínica, ok? Então é importante participar do CDI. Nós vamos dar prioridade Big Tour total, porque nós temos o Pan-Americano, Mundial e temos o Pan-Americano e Mundial e obviamente o Odessur também se a gente tiver o Big Tour é melhor, tá? Por causa da regra. Então, primeiro é Big Tour, depois Small Tour, ok? Ou seja, vamos supor que nós tenhamos, eu sei que a gente não tem muita gente, mas vamos dizer que a gente tenha 8 Big Tours. Esses 8 entram, tá? E as vagas remanescentes serão ocupadas nesse primeiro momento, neste caso, pelo Small Tour. Ok? Fala. A gente já tem o nome de treinadores, chefe aqui. Calma. Tranquila. Tranquilo. Por etapa. Tá? Por etapa. Devagar. Big Tour, todos classificados, Small Tour, demais vagas. Critério de participação e classificação, clínicas de cavalos novos. Não esqueci de vocês, não. Clínica de cavalos novos e amadores. Isso é uma promessa nossa que a gente, quando entrou, que nós vamos valorizar tanto os cavalos novos quanto os amadores, tá? Então teremos em momentos diferentes, clínicas também serão classificação em nacionais que antecedem a clínica. Então teremos um nacional, vamos pegar aqueles melhores classificados do nacional. No caso de cavalos novos, você tem 4, 5, 6 e 7 anos, não tem muito o que fugir, tá? E vamos pegar alguns amadores também das séries de média 1 para cima, entendeu? Se sobrar alguma vaga, aí a gente puxa uma preliminar. Cavalos novos e amadores. Esse grupo vai fazer em um outro momento, não é o mesmo momento do Big Tour e do Small Tour, tá? Vai ser num outro momento. Opa! Aqui, pessoal, comissão selecionadora de equipes internacionais. Esse pessoal aqui, em caso de dúvida, é quem vai tocar o processo. Constantino, acho que todo mundo, se não conhece, é o novo presidente da CBH, é um cara, uma pessoa extremamente presente, tá? Ele é um presidente que eu poderia dizer, eu não o conhecia, mas ele está constantemente lá, ele está no dia a dia da confederação, ele faz reuniões que a gente fica até 10, 11 horas da noite, ele é extremamente presente, tá? Em todas as modalidades, e ele me garantiu que vai dar uma grande força no adestramento. Ele esteve hoje aqui, inclusive, não está aqui, era para ele vir
mas ele está embarcando agora para Lausanne, que ele tem uma reunião da FEI. Ele falou, Cláudio, eu não consigo, mas brevemente, em maio, nós teremos uma reunião onde ele estará presente, tá? Então, o Constantino, quem vai representar a comissão técnica do adestramento do grupo que nós temos de trabalho vai ser a doutora Petra Garbati, tá? Quem conhece lá de Porto Alegre, que tirou uma vez o campeonato de São Paulo, do campeonato brasileiro, que a turma ficou que nem doida, tá? É uma pessoa que tem experiência, conhece o assunto e é veterinária também. Mas ela não está com a função de veterinária. Diretor veterinário, Dr. Fábio Camargo, que é o diretor da CBH. Gerente esportivo, senhor Valdir, ele vai fazer toda essa parte de gestão que nós precisamos, né? Treinador, o chefe de equipe será o treinador, tá? Nós não teremos mais funções, 1000 pessoas fazendo 1000 funções, não. O treinador será o chefe de equipe, tá? E a comissão selecionada tem amplos poderes para dirimir qualquer dúvida. Então, qualquer problema que tenha, o processo em si vai ser tocado por esse pessoal. Tá? Com relação a treinador, nós vamos fazer alguns testes, vamos dizer, vão vir algumas pessoas ao Brasil, que nós vamos fazer clínicas, vamos sentir como é que isso surte efeito aqui também, e à medida que a gente for fazendo esse processo, a gente pretende até meio do ano, a gente já ter uma coisa mais definida, pode acontecer até antes, tá? Teremos uma clínica em maio, se não me engano é de 9, 10, 11 de maio. É logo após o CDI. Tem o CDI na semana seguinte. São sempre 3 dias de clínica, ok? Quem vai vir nesse primeiro momento vai ser um treinador espanhol, chama-se Luiz Lúcio, tá? Ele que vai vir nesse primeiro momento para essa primeira clínica nossa. E haverão outros que virão, e aí nós vamos sentindo, conforme for. Porque para ser treinador e ser chefe de equipe, você precisa ter uma pessoa firme e que tenha um conhecimento técnico, tá certo? Então a gente vai ver exatamente, primeiro o Lúcio, depois teremos outros, e aí até junho, julho, a gente fecha. As clínicas vão ser nos lugares dos CDIs? Essa é a intenção. Essa é a intenção. Então a primeira eu ainda não fechei, mas eu vou conversar com o pessoal da Hípica Paulista, se é possível fazer lá, porque a gente sai do CDI e vai para a clínica uma semana depois. Eu não quis fazer a seguir. Eu conversei com várias pessoas e o pessoal disse assim, poxa, a gente sai de um CDI cansado para pegar logo uma clínica na segunda-feira, às vezes é ruim. Outros já disseram outra coisa, tá? Não, é ótimo. Então, a gente tem que casar... A gente tem que casar, às vezes, as agendas do pessoal também, né? Porque a intenção, quando a gente fechar com a pessoa, é que eu já tenha, que nem eu estou dizendo aqui para vocês, quando é que vão ser os CDIs, eu vou fechar isso pelo ciclo olímpico, entendeu? Vai ser assim, assim, assim. Então vocês vão ter uma programação antecipada, fica muito mais fácil para trabalhar, acho que para todo mundo, né? Então, a intenção, logo após o CDI de maio, na semana seguinte, será a clínica, tá? Local a confirmar, eu aviso a seguir, mas a base do regulamento para participar da clínica será a participação no CDI, e aí a gente vai puxar aquele pessoal para a clínica, tá? Então é importante participar. Uma outra dúvida, a questão das seletivas, vai ser o Fábio ou o Henrique que vai analisar? O Henrique só O Henrique é apenas o veterinário da equipe, da competição. Então quem vai analisar o cavalo vai ser o Fábio. É o Fábio, tá? O Henrique você vai para a competição em Arren. O Henrique vai estar lá contigo. Tá? Deu bem, então. Ele pegou a parte boa e a parte ruim ficou... Não, mas eu acho que é bom, porque o Henrique é um cara... quando fui procurar o veterinário, eu vou te ser sincera, eu falei com... Você sabe que a nossa seara tem gregos e troianos. Falei com todos os lados, e todos os lados me indicaram para ele. Tá? Poderia ser qualquer outro, eu não tenho vínculo com ninguém. Tá? E todo mundo me indicou para ele. Eu falei, bom, se todo mundo, até os gregos e os troianos gostam, nós vamos no Henrique, tá certo? E eu convidei o Henrique. Mas eu disse a ele, eu falei, Henrique, eu vou tirar um peso das suas costas. Não foi isso que eu falei para você? Eu vou tirar um peso. Você vai ser o veterinário da equipe. Qualquer outra coisa será o Fábio. Tá? Eu acho que fica mais confortável, inclusive, para ele, e para nós também fica mais isento de tudo. E o Fábio não tem ninguém, né? Melhor coisa. É totalmente isento. E isso que nós temos tentado, isso eu gostaria de dizer. As pessoas que nós vamos trazer para dar clínicas
e para eventualmente a gente chegar a um denominador comum, de preferência serão todos que não vieram aqui. Tá? É difícil? É. Mas a gente vai tentar. Tá? Então, seria mais ou menos isso que eu queria falar. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida quanto a isso. Deixando claro, o processo de observatório de cavalos novos já foi solto, está no site da CBH já há algum tempo, e do Campeonato Mundial de Arren também está. Os demais processos, Odessur, Pan-Americano e Los Angeles, eu tenho que aguardar as normas que vão ser soltas. Isso aqui é uma base. Contudo, esses CDIs que estão aqui, sou eu que peço, porque eu peço para ele valer como MER. Então serão esses, tá? A princípio serão esses. Todos os CDIs eu peço mais ou menos em setembro, que é para o ano seguinte. Aí no outro setembro eu faço assim, tá? Então é assim que vai funcionar, ok? E assim que tiver alguma coisa escrita, a gente vai estar soltando. Mas eu queria dar uma noção para vocês como é que a gente vai trabalhar. Essa é a intenção. Alguém tem alguma dúvida a princípio? Não? Cale-se e consente para... Quantas vagas nós temos? Em torno de 10. Tá? Sobre a clínica de cavalos novos e amadores, você já tem alguma coisa? Nós vamos logo após maio, na próxima a gente vai marcar alguma coisa, tá? Provavelmente seja com algum juiz 5 estrelas que venha, tá? Que a gente aproveita e faz essas clínicas. Existe essa possibilidade. A gente vai tentar trazer juízes 5 estrelas ou 4 estrelas, não importa o número de estrelas, tá? Que possam eventualmente dar um treinamento. Aí a gente... As vagas dos 10, se não houver 10 cavalos em GP, não há possibilidade de preencher com... Se eventualmente não... Não, 10 você não vai ter de GP. Você vai estar mesclado entre GP e Small Tour. Tá? Oi? Estava no É isso. Você vai mesclar entre esses dois. A nossa primeiro foco, eu vou lhe ser sincero, é GP. Tá? Porque nós precisamos disso. E a seguir é Small Tour. E aí o mesmo cavaleiro no GP? Um cavalo só. Tá? Se você tem grande prêmio, a preferência vai para o grande prêmio. A não ser que você me diga, não tem chance nenhuma ali, não dá. Aí você vai para o small. Mas é um cavaleiro... Na São Jorge e no GP, poderia conseguir... É o melhor resultado seu que você vai. De preferência, sempre a preferência para o grande prêmio. Entendeu ou não? Basicamente, o que eu Sim. percebi é que a clínica vai ser ocupada com o maior número de cavalos de GP. Isso. E a partir daí, os restantes São de Small Tour. pelos melhores São Jorge. Se houver 10, são 10 GP. Isso. Se houver 8, são... Não, mas por exemplo, o Vinícius pode pegar primeiro no GP e segundo com a Jane. Tá difícil, né? Não, mas estou falando. Ou seja, A Jane faz o quê? duas vagas. Não, ele só tem direito a uma vaga. A pergunta é se o mesmo cavaleiro tiver dois cavalos. Só um. Ou no GP, A preferência... ele participa 2 vezes. Não, só participa uma E vez. aquele cavalo, por exemplo, eu classifiquei com um cavalo X. Tem um Y, o X não pode ir, não posso levar o Y. Então é aquele cavalo... É aquele, não tem troca. É quem entrou no CDI. É um conjunto. como se Não adianta vir com um terceiro, tá? Não. Só para esclarecer que depois vai ser Não. aquelas coisas de... Entendeu o que eu quis dizer? Você tem 2 cavalos, 3 cavalos que você tem, vamos supor. No CDI. Você vai participar com um cavalo só, Clínicas são melhor. tá? De preferência, grande prêmio. Depois o Small Tour. Tá? Alguma dúvida a mais? Gente, todos esses processos, estou dando uma noção, tá? A de cavalos novos vai ser tipo cavalos com 5, 6, 7 anos. Então, é 4, 5, 6 e 7. Aí vai ser 2, 2, 2, 2. Isso. É que aí... E nós vamos colocar os amadores, tá? Então eu pego 2, por exemplo, 2 de 4, 2 de 4, 2 de 5, 2 de 6, 2 de 7. 2 amadores. Tá? E no caso do GP, se tiver 4 cavaleiros no CDI, 5 cavaleiros no CDI, vai os 5 para... É a nossa prioridade. Tá? De qualquer forma, isso é uma pincelada, tá? Só para vocês terem uma noção como vai funcionar. Todas essas datas, gente, vai estar tudo escrito direitinho e tal. Depois a gente vai mandar para vocês. Assim que saírem as normas, vai estar tudo muito claro. Faremos uma reunião. Assim que tiver maio, agora vai ter essa clínica, a gente faz uma nova reunião, também para sentir mais um pouco de vocês
e vamos falando. Por favor, o que é muito importante, que vocês, os interessados em participar dos processos, enviem um e-mail para a CBH. Porque o que a gente vai focar é nesse pessoal. Eu vou abrir grupos de WhatsApp para conversar com esse pessoal. Tá? Aí chega um e diz assim, pô, mas eu nem sabia. Não sabia? Todo mundo sabe, você não sabia? Tá? Então é por aí, a comunicação vai ser por ali. Tá? Deu para entender? Tanto nos cavalos novos como nos outros. Para todo mundo. Agora, dos cavalos novos, entendeu? Para a gente ter uma noção, inclusive para a gente, se precisar, é o que eu falo com o pessoal lá de fora. Eu tenho lá de fora, por exemplo, toda a programação onde eles vão esse ano. O que eles vão competir? Obviamente, o cara coloca às vezes uma coisa e não vai no outro. Tudo bem. Mas eu tenho a programação de todo mundo, eu sei onde eles vão entrar. Tá? Por quê? Porque se precisar de a gente ajudar em alguma coisa, vocês sabem que quando está lá fora, às vezes precisa de convite para entrar em algumas provas, né? Então a gente tenta correr e ver se consegue convite. Então, o que é o interesse? Primeiro, saber a programação das pessoas para tentar auxiliar nesse sentido. Esse é toda a sistemática. Tá legal? Mais alguma dúvida? Senão eu vou passar a palavra para o Carlos, senão eu já me estendi demais. Obrigada, gente. Obrigada, viu?